Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o método do Désio-Bazin, que é um método muito interessante. É um dos 4 métodos que eu tive que unir para montar minha metodologia de investimento. Então eu uni os conhecimentos de Désio-Bazin, Philip Fisher, Warren Buffett e Luiz Bass Filho. Então uni os conhecimentos desses 4 grandes investidores e montei minha metodologia de investimento que vem entregando bons resultados. E aí, esse método do Désio-Bazin é descrito aqui no livro Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde demais. Antes de a gente ver um estudo sobre isso, a aplicabilidade do método Désio-Bazin, a gente vai comparar o índice aqui do IDIV, que são empresas que pagam bons dividendos, em relação ao IBOV. E aí você observa que no curto prazo, ou seja, em 2 anos, a gente já observa que o IDIV supera o IBOV tranquilamente em 2 anos aqui de comparação. Em 5 anos, a gente já observa que o IDIV continua superando o IBOV tranquilamente, ou seja, boas empresas que pagam bons dividendos. E aí, se a gente pegar no longo prazo, ou seja, em 10 anos, a gente observa esse mesmo cenário, onde o IBOV ele perde para o IDIV. Então, o IDIV, de fato, é um bom índice para você comparar a rentabilidade da sua carteira versus o IDIV, porque o IDIV ele tem ali boas empresas e essas empresas que pagam recorrentemente bons dividendos, ou seja, são empresas lucrativas que geram caixa. E aí, se a gente pegar o estudo realizado pelo Clube do Valor, bastante respeitado no mercado, a gente observa que eles realizaram uma simulação que fizeram aqui um investimento de 10 mil reais. E aí, esses 10 mil reais foram investidos por 24 anos, lá em 1996 a 2020, e entregou quase 147 vezes o capital investido, ou seja, multiplicou esses 10 mil em quase 147 vezes, ou seja, entregando quase 1,5 milhões de reais. É claro que aqui estamos considerando a reaplicação do dividendo, pegando aqui no início de 1996, investindo seus 10 mil reais, e aí pegou dividendos, reinvestiu, novamente pegou dividendos e reinvestiu. E aí a gente observa que o método Désio-Bazin superou o CDI, o Ibovespa e o IBRX100, ou seja, as 100 melhores empresas aqui do nosso índice. Então, de fato, o método ele trouxe aqui muito mais rentabilidade, performou muito melhor do que os nossos principais índices. E além disso, essa performance trouxe aqui um risco parecido com o IBOV, ou seja, o Désio-Bazin, aplicando a metodologia dele, você correu o risco aqui de 28,73%, enquanto no IBOV você praticamente tem o mesmo risco investindo aqui em todo o índice, de 28,68%. E correndo praticamente o mesmo risco, você observa que o método do Désio-Bazin entregou, na média anual, quase o dobro de rentabilidade do Ibovespa, performando 22,78%, enquanto o Ibov performou 12,36% ao ano na média. Então, de fato, o método Désio-Bazin entregou melhor performance, mesmo correndo o mesmo risco aqui do Ibov. Outro ponto interessante é que se observarmos aqui os meses positivos das duas formas de investir, a gente observa que o método Désio-Bazin performou positivamente melhor em 60,93% das vezes do que o próprio índice Ibovespa, que performou aqui nas vezes 58,42%. E o melhor mês também foi performado pelo método Désio-Bazin, com quase 32%, enquanto o Ibov performou aqui 24,04%. Além disso, a gente pega o pior retorno mensal, a gente vê que, de fato, o pior retorno mensal foi performado pelo IBOV, performando aqui negativamente 39,55%, enquanto o método Désio-Bazin 30,34%. Ou seja, na linha do tempo, foi mais tranquilo você observar a volatilidade das cotações investindo, aplicando no método Désio-Bazin, do que você tivesse investido aqui apenas no IBOV, ou seja, em todas as empresas que fazem parte do índice Ibovespa. Então, de fato, o método Désio-Bazin prova ao longo do tempo que performa melhor, entrega melhores resultados e, além disso, com menor risco em relação ao IBOV. Praticamente um risco semelhante. E aí, como funciona então esse método? Ele leva em consideração 5 princípios. O princípio de liquidez, e aqui não estamos falando de blue chips, ou seja, 100 milhões, 500 milhões de liquidez diária, apenas R$1 milhão, acima de R$1 milhão de liquidez média diária, já é interessante aqui para nós sardinhas. Então, isso contempla que empresas de crescimento, ou seja, as famosas small caps, já entram aqui nessa avaliação. E aí, o segundo princípio é considerar o dividendo, ou seja, a empresa ela deve distribuir no mínimo 6% de dividendo nos últimos 3 ou 5 anos. E por que levar em consideração esses 3 ou 5 anos?
Porque a gente quer uma empresa que tenha lucratividade recorrente e, consequentemente, ela distribua esses dividendos para os seus acionistas de forma recorrente. Então, não queremos aqui uma empresa que tenha lucro em um ano e aí ela distribui dividendos, no outro ano ela tenha prejuízo e aí, por ter prejuízo, não tem o que ela distribuir lucros para os seus sócios. E aí, no próximo ano, volta a distribuir dividendos porque tem lucro. Então, o que a gente busca é uma empresa que tenha previsibilidade nos seus lucros e, consequentemente, esses lucros crescentes e distribuindo dividendos para os seus acionistas e boa parte do outro caixa dos lucros reinvestir para o crescimento da empresa. Então são empresas aqui óbvias, previsíveis em seus resultados. Aí o terceiro ponto, fugir de empresas com escândalos aqui de gestão. Um exemplo disso é a Americanas, que se envolveu recentemente em escândalos de corrupção contábil. E aí você também deve levar em consideração gestores envolvidos em escândalos de corrupção ou fama de péssimo gestor, como é o caso dos gestores aí anterior da Americanas, que caso eles assumam a gestão de uma outra empresa, aí consequentemente você deve ficar longe dessa empresa, porque a gente já sabe que os gestores estão envolvidos aqui ou foram envolvidos em corrupção ou têm uma péssima fama aqui de gestão. Então sempre fique ligado em quem está gerindo a empresa que você está levando em consideração para investir. Isso aqui é um ponto muito importante. O quarto ponto é o endividamento equilibrado da empresa. Então a dívida ela deve ser então considerada em relação ao tanto o seu patrimônio líquido quanto o fluxo de caixa da empresa. Então, estamos falando então de uma dívida líquida sobre sua EBITDA igual ou abaixo de 3 vezes. Então, o que estamos falando aqui é que, na prática, uma empresa, nesses indicadores, ela terá capacidade, pelo seu fluxo de caixa, de honrar toda a sua dívida em até 3 anos. Ou o patrimônio líquido, ou seja, a dívida líquida, ela deve no máximo ficar aqui uma vez o seu patrimônio líquido. Então, basicamente, estamos falando que se uma empresa ela tem R$1.000 de patrimônio líquido, a sua dívida ela tem que ser no mínimo aqui, no máximo, melhor dizendo, R$999 mil. Ou seja, R$1.000, então a dívida tem que ser 999. Basicamente, não pode superar o seu patrimônio líquido. E aí, o quinto ponto, analisar se a carteira ela deixou de pagar dividendos, e se ela deixou de pagar dividendos por 2 anos, aí você deve se desfazer dessa ação. E aí, esse ponto é bem subjetivo, porque a empresa ela pode ter tido uma crise e, consequentemente, por essa crise, ter baixos lucros e aí reter esses lucros para formar caixa e aí, por isso, não distribuiu dividendos naquele ano, como foi o caso da Klabin, por exemplo, em 2020. Então tem que olhar com calma isso, porque se você for se desfazer da empresa que acaba passando por uma crise, se desfez não pagou de dividendos, e aí você se desfazer, consequentemente você pode estar deixando até de aproveitar uma ótima oportunidade para aumentar sua posição nessa empresa, caso essa queda nos lucros seja pontual. Então sempre avalie caso a caso. E aí vamos para a prática, então, ver como aplica aqui a metodologia do 10 Bazin. Aí eu utilizei nossos exemplos, o Banco do Brasil, uma excelente empresa, que hoje está com as cotações de R$ 48,31 e nesse momento aqui, nos últimos 12 meses, recolhe uma apreciação de 58,65%. E ainda assim, com essa apreciação de quase 60%, a gente vê indicadores muito interessantes que mostram que ela está ainda atrativa nesses preços. Com um PL aqui de 4,3 vezes, ou seja, isso mostra que em menos de 5 anos, você consegue reaver todo o seu capital investido, mesmo pagando R$ 48,31, através de apreciação do papel, mais dividendos. Outro indicador interessante é o preço sobre o seu valor patrimonial, que está em 0,85 vezes. Ou seja, se a gente pegar R$1 do valor patrimonial, você está pagando apenas 85 centavos por essa empresa. Então, a cada R$1 que a empresa vale, você está pagando aqui 85 centavos, ou seja, você está ganhando aqui de desconto, no mínimo, 15% adquirindo os papéis do Banco do Brasil. Isso aqui é um indicador muito bom. E aí, Joab, porque houve essa apreciação toda de 60% do Banco do Brasil? É porque o banco teve lucros crescentes e cotações seguem resultados no médio a longo prazo. Então, o lucro aqui da empresa cresceu de 10 bi em meados de 2020 para acima de 30 bi em 2022. O que é que aconteceu com as cotações aqui em amarelo escuro? Cotações dispararam também, precificando então os lucros. Então aqui a média, o esperado ainda é que as cotações continuem apreciando para precificar aqui nos patamares de R$ 55 a R$ 60 os lucros da empresa. E aí, se a gente observar o primeiro indicador do 10 Bazin, que é a liquidez, a gente observa que o Banco do Brasil não sofre com isso, tendo uma liquidez aqui acima de 400 milhões de reais. O outro ponto é os dividendos. Então a gente vai observar que o Banco do Brasil ele paga dividendos recorrentemente,
Então, todos os anos aqui nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil pagou dividendos. Além disso, na média dos últimos 5 anos, pagou acima de 6%. E atualmente nessas cotações, já observamos aqui um dividendo yield de 9,3%. Ou seja, o Banco do Brasil está entregando 9,3% de retornos em dividendo apenas com essas cotações aqui de R$ 48,00 e alguns centavos. E aí o próximo ponto é o endividamento da empresa. Então, bancos não têm dívidas, então é bem tranquilo nesse sentido. E o que deve ser avaliado em bancos é o risco de inadimplência dele. E aí o que é que a gente vai observar agora? A gestão da empresa, uma gestão bem tocada. Então a empresa ela é bem gerida, por mais que seja uma estatal, e seu estatuto aqui, sua estrutura societária faz com que elas tenham, então, uma boa gestão aqui em seus cargos. E aí, o que é que a gente vai levar em consideração agora? A gente leva em consideração o preço teto da ação. Então, existem duas maneiras de calcular esse preço teto. A primeira maneira é você pegar a média paga de dividendos nos últimos 3 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022, aqui nesse exemplo do Banco do Brasil. Aí, isso aqui serve para qualquer empresa boa pagadora de dividendos. E aí, nesse caso, você soma as três valores pagos nos últimos 3 anos e você obtém aqui a média. E aí, nessa média, você vai conseguir, então, obter o valor teto aqui que você deve pagar, ou seja, o preço máximo que você vai pagar para obter no mínimo 6% de retorno da empresa. Então, R$ 2,64 dividido por 0,06 é o máximo que você está disposto a pagar. Logo, a cotação máxima que você então vai pagar no Banco do Brasil é de R$ 44,00, aplicando esse método de preço teto. E aí, como a gente observou, os patamares de preço hoje das cotações do Banco do Brasil é de R$ 48,25. Logo, nesse método 1, você não compra Banco do Brasil nesses preços. Esse aqui é o primeiro método e é o método mais conservador que temos para calcular o preço teto. O segundo método é o método de projeções do banco. Então, não estou inventando nada, isso aqui tudo é divulgado pelo banco, e o banco espera, então, distribuir no mínimo 33 bi em 2023, ou melhor, o banco espera reportar lucro líquido aqui de no mínimo 33 bilhões de reais e de no máximo 37 bilhões de reais. E aqui eu coloquei uma terceira opção, que é a média, reportando então lucro líquido de 35 bilhões de reais. O banco já informou que 40% do lucro de 2023, do exercício de 2023, será distribuído para os seus sócios. Isso então representa um dividendo em cada cenário de R$ 4,60, quando se o banco performar e reportar 33 bi de lucro líquido, ou se o banco reportar 35 bi de lucro líquido, ele irá distribuir R$ 4,88 para o seu acionista. E se o banco reportar 37 bi, ele irá distribuir para o seu acionista em torno de R$ 5,16. E aí, pegando essas cotações atuais, a gente tem o dividendo yield aqui de 9,53%, de 10,11% e de 10,69%, respectivamente. Isso mostra que, para obter, então, no mínimo 6% de dividendo, o yield de retorno, nesse momento, o Banco do Brasil está interessante, segundo o método Désio-Bazin. Então, sempre é bom você escolher um método, ser fiel a ele, e aí você fazer suas projeções e seus cálculos. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveitando, convido você, então, a se inscrever no meu canal. Caso você tenha gostado do vídeo, isso agregou valor a você, se inscreve, então, no canal para não perder nenhum conteúdo. E aqui no canal você vai obter vídeos sobre educação financeira, investimentos, acompanhar o crescimento da carteira do meu canal e, além disso, comentar sobre notícias do mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.